Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Évora Vestibulares, tanto do paralelo quanto também do extensivo Poliedro Turma Média. E hoje vamos resolver aqui a prova de matemática da UFGD 2022. Bom, um comentário bem rápido aqui, galera, sobre a prova da UFGD, tá? Se você pegar as edições de 2018 até 2020, você vai encontrar um perfil de prova, tá? Um pouquinho mais puxado, né? Você sempre tem ali uma cobrança de matriz, tá certo? Geometria analítica e às vezes uma geometria espacial bem trabalhosa, né? E nessa prova de 2021 você encontra uma matemática um pouco mais básica, tá? Você encontra várias questões ali envolvendo porcentagem, né? Proporção, tá certo? Uma geometria plana bem tradicional, até uma questão de função no segundo grau bem clássica, né? Os alunos conhecem bastante esse tipo de questão, tá joia? E você não encontra, por exemplo, nenhuma questão aqui, né, de matriz, tá certo? Nenhuma questão de geometria analítica, tá? Então uma prova um pouquinho mais tranquila, tá certo? Com uma matemática básica bem forte, tá joia? Mas você precisa tomar bastante cuidado com alguns cálculos básicos, beleza? Você vai me acompanhar aqui na resolução dessa prova, tá certo? Vamos lá então. Moçada, vamos então para a primeira questão de matemática, a questão de número 53, tá? Gente, essa foi a questão de geometria analítica aqui da prova, tá certo? Com uma abordagem bem tradicional, né? Bastante conhecida aí pelos alunos, tá? Você tem aqui três circunferências tangentes, né? Entre si, beleza? Bom, a pergunta da questão é bem simples, tá, galera? Então ele quer saber qual é o valor dessa altura total, né? Bom, em primeiro lugar, o exercício traz para você a informação sobre o diâmetro da circunferência. O diâmetro vale 2 metros. E se o diâmetro vale 2 metros, você sabe, né? O raio é a metade, então o raio vale 1 metro. Beleza? Pronto, né? Zakimi, eu quero descobrir a altura total, né? Cara, pois é. Então você tem que fazer o quê, galera? Somar esse raio, né? Que tem aqui em cima, que vale 1, perfeito? Mais essa distância aqui embaixo, né? Que é um outro raio da circunferência, tá certo? Seria o raio, né? Das circunferências daqui de baixo, tá certo? Então, mais esse 1 metro, beleza? Então vai lá. Somou 1 com 1, certo? E falta somar o quê, galera? Falta só somar a altura deste triângulo equilátero, certo? Já tracei para você aqui, tá? O raio da circunferência, que vale 1, aqui também vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1, 1 e 1, certo? Pronto. Então, na verdade, esse triângulo equilátero tem lado 2, tá joia? Bom, vamos lá. Zakimi, se eu quero achar essa altura, então, eu tenho que fazer o quê, né? Bom, vamos lá recapitular só as ideias, tá? 1 do raio de cima, mais 1 do raio de baixo, mais a altura de um triângulo equilátero. Certo? Bom, Zakimi, eu não lembro a fórmula da altura do triângulo equilátero, né? Então vou mostrar para você aqui embaixo, ó. A altura do triângulo equilátero, certo? É L raiz de 3 sobre 2, beleza? O lado do triângulo equilátero aqui, galera, vale 2, né? Então vai ficar assim, ó. A altura do triângulo equilátero, 2 raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Corta o 2 com 2 e a altura deu quanto? Raiz de 3. Prontinho, né? Se eu quiser saber essa altura Hzinho, basta então somar 1 mais 1, isso vai dar 2, mais raiz de 3, que era a altura do triângulo equilátero, e já acabamos a questão, né? A altura então vale 2 mais raiz de 3. E isso você encontra lá na nossa letra C, tá certo? Então uma questão bem tranquila aqui, né? Com uma construção geométrica bastante conhecida aí pelos alunos. Beleza? E essa foi a nossa primeira questão, então. Moçada, vamos então para a segunda questão de matemática, tá? E porventura, galera, se você não tiver essa prova da UFGD, você pode encontrar ela lá no site do evoravestibulares.com.br e você tem a prova da UFGD 2021 lá completinha, beleza? Vamos lá então para a segunda questão. Gente, essa aqui foi a questão de porcentagem da prova, né? Você tem lá um texto, né, explicando, né, como é que funciona, né, o gráfico da questão, tá certo? E o gráfico comenta com você, né, sobre o número de mulheres na Bolsa Brasileira, né, que dobrou no tempo de um ano, tá certo? Comparando ali, né, no finalzinho, o ano de 2020, tá joia? Bom, vamos lá então. Uma parte importante aqui nesse exercício, tá, galera, que você precisa prestar bastante atenção, tá? É nessa partezinha onde ele coloca assim, né? O gráfico, tá? Utiliza os valores em mil. Ele colocou para você ali, né? Entre parênteses, em mil, tá certo? Pronto, vamos lá. Se você ler a questão, tá? E analisar todas as alternativas, você vai perceber o seguinte, tá? A única alternativa em que você precisaria realmente fazer o cálculo, né? Para testar se era verdade ou não, era a letra E, beleza? Então vamos lá. Bom, coloquei aqui o total, tá, galera? Isso você encontra no texto, né? E mais uma coisinha, hein? Esse total aqui, galera, eu também vou colocar, né, nessa casa de 1000, tá certo? Então, se você pegar lá o total, isso vai dar 3.229,3 mil, né? Beleza? Então, eu coloquei isso na casa de 1000. Pronto, o total vale quanto? 100%. Beleza? E aí, na letra E, a gente deve conferir, tá? Se o número de mulheres representava 26,2%, né, no ano de 2020.
tá joia? Então, olhando para o gráfico, tá, galera? E só analisando a curva das mulheres, né? No ano de 2020, você encontra 847,3. Lembrando que isso já também está na casa de 1.000. Pronto, né? Regrinha de 3, tá? Total é 100% e as mulheres X%. É só fazer essa regra de 3, né? Ou cálculo de porcentagem, tá joia? Bom, gente, mais uma observação aqui, tá? Que eu acho que vai ajudar bastante, né? Os alunos na hora de resolver a prova é o seguinte. Coloquei uma casa decimal, tá? Assim como estava no gráfico, né? A parte das mulheres. Beleza? Prontinho, né? Multiplicando cruzado, vai ficar assim, ó. 3.229,3 vezes x vai ficar igual a 100 que multiplica 847,3. E se você multiplicar isso por 100, a vírgula dá duas casas, perfeito? E isso vai dar, então, 84730, né? Ou seja, 84.730. Certinho? Você vai fazer, galera, essa divisão, né? Que concordo, né? Não é uma divisão tão bonitinha assim, mas, né? A prova cobrou isso, tá, galera? Cobrou uma matemática básica, tá? Com algumas continhas bastante puxadinhas até, beleza? Mas, né? Você tá fazendo a prova, tem que fazer a conta, né? Faz a conta com calma, tá certo? E resolve, beleza? Prontinho, então. Se você fizer essa divisão, você encontra aqui, então, tá? Aproximadamente, tá, galera? 26,2, né? Lembrando que isso aqui era o valor da porcentagem, beleza? E isso é verdade de acordo com a letra E. Essa é a alternativa da questão, tá? Então, mais uma vez, se você ler com cuidado e analisar os valores dos gráficos, né? Você vai perceber que a única conta que você deveria realmente fazer até o final, tá? Estava na letra E, certinho? E essa foi a nossa segunda questão da prova. Moçada, terceira questão da prova, questão 55. E aqui uma questãozinha sobre proporção, né? Uma questãozinha bem tranquila também, tá? Só que os valores apresentados, galera, tá? Na hora de fazer a conta, pode dar um pouquinho de trabalho, beleza? E eu vou dar uma dica no finalzinho da questão que pode te ajudar a resolver esse tipo de exercício, tá? Então vamos lá. Essa questão aqui, moçada, a questão 55, né? É uma questão de proporção, beleza? Coloquei aqui, né? A parte mais importante do enunciado, que é quando ele fala o seguinte, né? Ele fala que no estado aconteceram 36,4 casos, beleza, de dengue para 100 mil habitantes, né? Então, quando ele escreve isso, tá? 36,4 casos, barra, né? 100 mil habitantes, o que significa isso, né? Significa que a cada 100 mil habitantes você tem 36,4 casos, beleza? Coloquei isso na proporção, na regra de 3, tá joia? A questão diz ainda para você, tá? Que foram notificados em 2018 999 casos de dengue no estado, beleza? E ele quer saber então qual é essa população, né, de Mato Grosso do Sul, tá certo? Então vamos lá. Se nós temos, né, uma proporção aqui de 36,4 para 100 mil habitantes, então com o total de casos, né, 999, vamos achar o total de habitantes, né? Ou seja, X coloquei aqui, certo? Bom, só um cuidado, hein, galera? Como eu coloquei a nossa conta, né, para 100 mil, tá? Então, esse X, galera, vai ser uma quantidade que também vai estar em 1000, tá? Não pode esquecer disso aqui, certinho? Pronto, tem que fazer essa continha, né? Concordo que não é uma continha também tão legal de fazer, né? Tem número decimal, né? 999, beleza? Mas, se o aluno fizesse, né, exatamente o cálculo que o exercício pedia, tá? Coloquei aqui para você, ele vai encontrar essa conta, né? Multipliquei cruzado, tá certo? Então, 999 vezes 100 vai ganhar 2 zeros e divide por 36,4, tá? O resultado aqui exato encontrado, moçada, é 2.744,5, tá certo? Lembrando que isso estava na casa de 1000, beleza? Então, agora, para achar a resposta, né, tá certo? Claro que eu vou multiplicar esse resultado por 1000, porque ele quer saber o número de habitantes, né? Então, pronto. Quando você multiplicar, galera, isso por 1000, né? Então, assim, a vírgula vai andar aí, né, 3 casas, tá joia? E você encontra, então, esse valor, ó, 2.744,5, né? A vírgula vai andar 3 casas, então aumentaria ainda, né, 2 zeros, beleza? Ou seja, 2.744.500 habitantes, perfeito? E esse resultado, moçada, você encontra na nossa letra A, tá certo? Bom, claro que nas alternativas, né, ele coloca para você ali um intervalo, né, entre 2,7 e 2,8 bilhões de habitantes, beleza? Que foi o nosso resultado aqui, certo? Zakimi, qual que era a dica que você queria dar aí, né, na hora de resolver essa conta na hora da prova, tá? Moçada, bom, vou falar para você o que eu faria, tá? Do que usar 999, galera, né, como o resultado é aproximado, né, a resposta fica em um intervalo, talvez se você colocasse 1000 para aproximar, beleza? Já ficaria uma continha um pouquinho melhor, né, de se resolver, tá?
Assim, ainda vai dar trabalho, certo? Ainda vai dar trabalho, mas ficaria uma conta um pouquinho melhor, beleza? Bom, então, fazendo essa regra de 3, galera, tá? Aproximando esse valor. Se você quiser arredondar bem pouquinho, tá? Esse valor aqui você também poderia, tá certo? E você encontra uma resposta aproximada, beleza? Bom, e aí marcamos então a nossa letra A. Galera, questão de número 56, e aqui uma questão de progressão aritmética, certo? Bom, então se você pegar esse exercício, moçada, né, você tem ali o texto, né, uma tabela gigante, tá joia? Onde você encontra ali, né, como foi financiado, né, um imóvel, tá certo? Então você tem ali o financiamento do banco, perfeito? Perceba que você tem ali, bem no comecinho da tabela, né, o valor da entrada, tá, que ele pagou. E a pergunta aqui é o seguinte, né, a questão diz, né, que esse financiamento realizado aí pelo João, tá certo? Ele forma uma PA decrescente, tá? Forma uma PA decrescente sem considerar a parte decimal, beleza? Então, essa é uma parte bem importante do enunciado, né? Você não vai considerar a parte decimal, beleza? Ou seja, né, só os números inteiros que você visualiza ali, beleza? Pronto. Reconhecendo essa PA, moçada, né? Essa PA teria a razão menos 4, né? Pôs aqui a minha razão deu negativa, né? Claro, né? Ele falou também que a PA é decrescente, né? A razão é negativa, certo? Quando a gente fala de PA, beleza? E pronto. Ele quer saber qual é o valor total, né, que o João pagou, tá certo? Tanto, né, com o financiamento, com todos os valores, né, dessas parcelas que estão em PA, também você deveria somar a entrada, né, para descobrir o valor total. Então, coloquei aqui já qual é a pergunta da questão, né? Pronto, para resolver essa questão, cara, você tem que fazer o seguinte, né? Realizar a conta da soma de PA dos 420 termos e somar a entrada que for fornecida bem no começo da tabela, tá certo? Então, eu até já vou colocar aqui, né, pra gente não esquecer, certo? Existe essa entrada, moçada, de 60 mil, tá joia? E você deve somar isso, tá? Com o valor, moçada, da soma dos 420 termos da PA, beleza? Não pode esquecer de somar a entrada também, beleza? No finalzinho da questão, tá? Prontinho, né? Zakimi, vamos achar então qual é a soma dessa PA? Pronto, vamos lá. Soma de 420 termos, né? Gente, se você lembrar aqui da formulinha da PA, né? Vou colocar a fórmula bem rapidão aqui para você. Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Certinho? Pronto, vamos lá então. Se eu quero descobrir a soma dos 420 termos, né? Então eu preciso ter quem? O A1. Pronto. O A1 é o primeiro termo, né? Sem a casa decimal, certo? Isso vale 2.312, certinho? Tem que somar com o AN, né? Mas quem é o AN? Cara, se você trocou o N valendo 420, então o AN é o A420, né? Resumindo, galera, se você quer somar 420 termos, você precisa ter o A1 e precisa ter o último, né? Ou seja, o A420, beleza? Então, nessa tabela toda, tá? O que é importante? Reconhecer o A1, reconhecer a razão, que vale menos 4, beleza? Sem a parte decimal, né? E reconhecer o último termo, pronto, que é o A420. Se você pegar lá no finalzinho da tabela, você vai encontrar que o último valor sem a casa decimal vale 625, beleza? Já coloquei aqui para você, tá certo? Então vai lá, o A420, que vale 625, já coloquei aqui, certo? Que multiplica o N, né? O N era 420, beleza? E tudo isso, galera, dividido por 2, tá certo? Bom, realizando, moçada, tá? Toda essa continha aqui, tá certo? Lembrando que você pode simplificar, né? O 420 aqui com o 2, né? Vai melhorar um pouquinho aqui os seus cálculos, beleza? Dá um pouquinho de trabalho também, tá, galera? Então você percebe que é uma prova, né? Onde você tem que estar com a matemática básica em dia para fazer todas essas continhas, tá certo? E o valor aqui, galera, encontrado, né? Ele é 616.770, beleza? Pronto. Zakimi, o que você encontrou aí? Cara, eu encontrei só a soma da PA, né? Pronto, só a soma da PA. Lembrando que não é essa a pergunta da questão, hein, galera? Tá certo? Você deveria pegar esse valor e somar quem? Somar a entrada, tá? Não pode esquecer de somar a entrada, senão você ia acabar errando o exercício, tá, gente? Então vai lá. 616.770 é o valor da soma dos 420 termos, né? Da PA. Se você somar isso aí, galera, tá? Com 60 mil, beleza? E aí você vai encontrar o resultado, né? Que na verdade é um intervalo, não precisaria fazer toda essa continha, né? O aluno só de olhar ali, somou 60 mil, pronto, né? Já sabe quanto vai dar. Então pronto, isso aqui vai para 600, né? E 76.770, beleza?
E este valor, tá, galera, você encontra na letra D, tá? Então aqui, coloquei para você a continha, tá certo? Você encontra isso na letra D, beleza? Então assim, tem uma matemática básica um pouquinho puxada? Tem algumas continhas, né, que você precisa fazer aqui um pouquinho mais trabalhosas, certo? Mas é uma questão assim, bem tradicional, né, sobre progressão aritmética, envolvendo a soma de PA, beleza? Só não podia esquecer de somar a entrada no final desse exercício, belezinha? Moçada, questão número 57, tá? Uma questão bem simples, né? Acho que é a questão mais rápida da prova, tá? Uma questãozinha que envolve aí uma ideia de potenciação, né? Então, se você começar a ler o texto dessa questão, você vai até dar uma assustada, hein? Porque a questão fala, né, sobre som, né? Diz pra você que a gente usa logaritmo, né? Aí o aluno já vem, eita, vai vir log nessa questão aí, né? Não é nessa não, tá? Moçada, a questão fala simplesmente, tá? Sobre, né, a potência de 10, né, que a gente utiliza ali, né, para calcular o som, né? Isso tem a ver com logaritmos, tá certo? Nem precisava saber isso, tá? Para resolver o exercício. E simplesmente ele pergunta para você o seguinte, né? É correto afirmar, né, que o som de um martelo sobre uma lâmina de aço em comparação ao som do rumorejar das folhas vale quanto, né? Ele quer uma comparação. Quantas vezes maior, tá? Então, moçada, o que você precisava para resolver a questão era simplesmente esses dois dados, certo? Coloquei para você aqui, tá? O som, né, de um martelo sobre uma lâmina de aço, tá? Isso vale 10 a 11, beleza? Também coloquei aqui, né, sobre o som do rumorejar das folhas, tá? Isso valia 10 elevado a 1. Cara, ele só quer saber de você aqui quantas vezes, né, esse número é maior que esse. Certo? Pronto. É só isso que você precisa fazer nesse exercício, né? E eu acho que você sabe, para você descobrir quantas vezes, né, esse número, tá? 10 a 11, quantas vezes maior, né, ele é em relação ao 10 elevado a 1, basta você dividir, não é isso? Então pronto, né? Pega o 10 elevado a 11, certo? Divide pelo 10 elevado a 1, né? E olha só que podre essa daqui, né, Zaquim, né? Pronto, ó. Conservou a base, né? Subtraiu os expoentes, prontinho, né? 11 menos 1, galera... 10 elevado, tá, a décima, beleza? E é só isso que você precisava fazer, né, para resolver essa questão, tá certo? Então, quer descobrir quantas vezes, né, esse número é maior que esse? Pronto, né? Divide esse por esse, tá? Coloquei aqui que a questão é de potenciação, né, porque a gente acaba usando, né, uma propriedade bem comum aqui de potenciação para resolver essa questão, beleza? E foi só isso, a questão 57. Moçada, vamos para a questão 58 e dessa vez uma questão de função do segundo grau, né? Gente, essa aqui é uma questão clássica, tá, de função no segundo grau, né? Envolve a ideia de receita, tá? Só que é um tipo de questão onde você tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, tá certo? Na hora de montar a equação, né, que representa, né, a função que representa a receita, beleza? Desse exercício, tá certo? Então, eu vou ler o enunciado aqui, moçada, tá? A parte importante, e vou explicar para você como que eu montei, beleza? Essa continha, né? Que eu acho que é a grande sacada aí dessa questão, beleza? Então vamos lá então. A questão diz para você que o Paulo, né, que é dono de uma agência de turismo, beleza? Ele faz o seguinte, né? Ele possui aí um ônibus com 40 lugares, tá certo? E ele combinou o seguinte, né? O grupo de pessoas paga R$160, beleza? Pelo lugar, tá certo? E se não houvesse, né, a ocupação de todos os assentos desse ônibus, cada passageiro, né, pagaria um adicional de R$20 por lugar vazio, tá? E essa é a grande sacada da questão, tá, galera? Coloquei até aqui como uma observação, beleza? Muito cuidado na hora de você montar a expressão que representa a quantidade, né, de assentos vazios, tá certo? Então vamos lá então, continuando aqui. Bom, o Paulo fez as contas, né, e descobriu que havia realizado um ótimo negócio. Beleza. Se N representa o número máximo de passageiros do ônibus, que gerou essa receita máxima, tá certo? Ele quer saber o valor de N, tá joia? Bom, vamos lá então. Zaquimi, me lembra aí, né, como é que a gente monta esse tipo de exercício, tá? Galera, é o seguinte, como que eu vou montar aqui a receita total? Né? A receita total que ele consegue aí, beleza, com os passageiros nesse ônibus. Bom, cada passageiro, então N, tá? Entenda aqui como é que eu vou montar a conta, hein? Cada passageiro N, tá? Paga R$160. Pronto. Então assim, né? Se fosse só isso, cara, então N vezes 160. Pronto, né? Era só isso a receita. Mas não é assim. O passageiro também paga, galera, R$20 por cada lugar vazio, certo? Pronto. E aqui tá a grande sacada, hein, galera? Então vamos lá, vamos ver se você entende essa expressão matemática. Quem me acompanha aqui. Cara, se fosse assim, isso aqui, me repete aí. Cara, se fosse só 160, né? Pronto. Então N vezes 160. Pronto. Cada passageiro pagou 160. Mas não é isso.
Cada passageiro paga 160? É, mas paga mais uma coisa. O que ele paga? Cara, ele paga R$20 por cada lugar vazio, né? Pronto, Zaquini, como é que eu escrevo essa expressão, né? Lugares vazios. Cara, pensa comigo, né? Se N é o total, galera, tá? Se N é o total, então quantos, né? O total de passageiros, né? Ou seja, os lugares ocupados, quantos são os lugares vazios? Rapaz, é só você pegar o 40 e tirar, certo? Os assentos ocupados, né? Pronto, 40 menos N, beleza? Pronto, Zaquini, você repete aí de novo essa equação, cara? Pronto, vou repetir, hein? Cara, a receita, né, ficou igual a N que multiplica 160. Por quê? Cara, porque cada um paga 160. É, mas não é só isso não, né? Ele paga 160 mais 20, que multiplica os lugares vazios. Pronto, gente. Se N lugares são ocupados, então o total 40, né, menos N são os lugares vazios, beleza? Essa é a sacadinha que você precisava ter, né, para resolver esse exercício, tá? Então vai lá então, ficou como, Zaquini? Cara, a receita, né, só multiplicando aqui, tá, galera? N vezes 160, 160N, né, ó. 20 vezes 40, 800, né, multiplica o N, então 800N, certo? 20 vezes menos N, né, fica menos 20N. Cara, vezes N, pronto, menos 20N ao quadrado, joia? Aí você encontrou, né, a clássica, né, função do segundo grau aqui, tá certo? Que representa a receita, tá joia? Então aqui, esse tipo de exercício, galera, né, é o exercício clássico de receita, né, só que com essa abordagem, né, usando aqui os lugares vazios, né? E aí se você é aluno do Zaquini, você já sabia, né, já manjava aqui esse tipo de exercício, tá certo? Essa observaçãozinha aqui. Perfeito? Pronto, cara, montei aqui a função do segundo grau, né? Então, ó, juntei N com N, rapaz, nem tinha coeficiente C aqui, né? Tá certo? Pronto. Zaquini, qual que é a pergunta desse exercício, cara? Gente, ele quer saber qual é o N, qual é o número de passageiros para gerar a receita máxima, né? Para gerar a receita máxima, tá? Pronto, cara, se essa aqui é a receita, né? Essa aqui é a função receita, entenda uma coisinha, tá? Se ele pedisse para você assim, cara, qual é a receita máxima? Pronto, cara, se ele pedisse qual é a receita máxima, galera, você ia calcular o quê, galera? Esse valor, né? Que é o valor da função, certo? Ou seja, aí você calcularia o y do vértice, joia? Cara, se ele perguntasse para você a receita máxima, aí você calcula o y do vértice, né? Mas não é isso não, né? Ele quer saber qual é o número de passageiros para conseguir a receita máxima. Cara, e assim, número de passageiros, né, era o N, né? Era o N, pronto, né? Então é claro que você vai calcular o que aqui, galera, né? A variável da função, né? O x do vértice, tá certo? Cara, por que eu tô falando isso, né? É porque tem aluno que sempre confunde, sabe? Ele fala assim, cara, eu nunca sei aqui se eu calculo o x do vértice ou y do vértice, né? Então pronto, ó, de uma forma bem rápida, em poucos segundos eu vou te explicar aqui. Cara, se essa é a função receita, ele simplesmente faz a pergunta, qual é a receita máxima? Acabou, né? Calcula o y do vértice. Pronto, não foi o caso aqui, né? Ele não quer saber qual é a receita máxima não, né? Ah, não? É, não é não. Ele quer saber qual é o número de passageiros para conseguir a receita máxima, né? Olha o tamanho dessa pergunta, né? Então pronto, aqui ele quer saber o número de passageiros, o N, para conseguir a receita máxima. Cara, então é para calcular o x do vértice, beleza? Prontinho, né? Já estudou a função no segundo grau, então você sabe. X do vértice menos b sobre 2a. Pegou aqui, galera, o menos b, dividiu por, né, 2a, ou seja, 2 vezes menos 120, vai dar menos 40. Você pode cortar aqui 0 com 0, né? Cortou o menos com menos dá mais. E aí 96 por 4, isso dá 24, beleza? Galera, esse número 24, né? Se você analisar aí todas as alternativas, tá? Você encontra que o 24, né? Ele é um número, beleza? Que é divisível por 6, tá? Divisível por 6, certo? E isso está na nossa letra E, tá certo? Então, assim, uma questão bem interessante, né, de função no segundo grau, tá joia? Envolvendo aqui a ideia, né, de máximos, né, mínimos e máximos, né, do vértice, beleza? E aqui, galera, essa abordagem, né, que usou aqui a quantidade de lugares vazios, né? Então, representou aqui os lugares vazios com total menos os lugares ocupados, beleza? Uma excelente questão aqui de função no segundo grau, certo? Cobrada aí na UFGD. Moçada, questão 59, a questão de logaritmos, tá certo? Dessa prova, envolvendo, né, a função exponencial, tá certo? E logaritmos, né? Uma cobrança bem tradicional, bem conhecida dos alunos, tá joia? Um exercício, galera, também bem conhecido, né? Mas com um detalhezinho na hora de montar o expoente, tá? Então me acompanha aqui, tá? Nas informações importantes desse enunciado, beleza? A questão fala sobre um experimento em laboratório, tá certo? E o número de bactérias, ele se multiplica em média, né? Seu número aumenta 2,4 vezes a cada 3,5 horas, tá certo?
Pronto. Zaquini, como é que eu monto esse tipo de exercício aqui, né? Porque a questão não me fornece, né, a função. Então você tem que montar a função, tá certo? Pronto, uma função clássica, tradicional, né, de exponencial, que é assim. O número de bactérias fica igual ao valor inicial, ou seja, o número inicial de bactérias, que multiplica esse fator, né? O fator multiplicativo, certo, galera? É 2,4, né? Fator, beleza? 2,4 elevado ao tempo. Só que, preste atenção, se fosse assim a cada hora, então só seria assim, vezes 2,4 elevado a t. Pronto. Só que não é assim, é a cada 3,5 horas, tá certo? Então como é que eu faço isso aí, Zaquini? Cara, existe uma técnica aqui, uma estratégia, tá, moçada? Que sempre funciona, né? Então vamos lá, eu sempre explico isso aqui para os alunos, né? Pegou esse tipo de exercício com essa cara, né? Com essa função característica exponencial. E ele fala que não é a cada hora, mas sim a cada 3,5 hora, você sempre, tá? Nesse estilo de exercício, sempre pode fazer o seguinte. Coloca a variável que é o tempo, né? Aqui no caso, t, e divide, tá, galera? Por esse número, né? 3,5 hora. Cara, a cada 3,5 hora. Pronto. Pega o t e divide por 3,5, tá? Deixa eu mudar um pouquinho a ideia do exercício, só para você entender uma outra visão, beleza, desse conteúdo, bem rapidinho. Se fosse assim, ó, o número de bactérias multiplica por 2,4 a cada meia hora. O que eu ia fazer, Zaquini? Rapaz, a mesma coisa, tá? Coloca o t e divide, sempre divide, tá, galera? Por esse valor, a cada meia hora. Pronto, cara, t dividido por meio, né? Já que eu vou colocar o tempo em hora. Então, meia hora seria meio. Em vez de colocar 0,5, coloca assim, 1 sobre 2. Cara, t dividido por 1 sobre 2, nesse exemplo que eu estou comentando, isso. Cara, t dividido por 1 sobre 2 daria o quê? 2t. Então, preste atenção. Se fosse, né, multiplicar por 2,4 a cada meia hora, ficaria, né, a função, o valor inicial, 2,4 elevado a t por meio, né, t dividido por 1 sobre 2, que daria 2t aqui nesse expoente, tá, galera? Então, você sempre pode, tá, pegar a variável e dividir, tá, por esse valor. Aqui no caso, 3,5. Belezinha? Vamos lá então. Zaquini, pronto, cara. Essa é a função do exercício, né? Essa é a função do exercício. Uma função exponencial. Beleza então, cara. Bom, você percebe aí que nos dados da questão ele fornece para você log, né? E você sabe, né, se você já estudou, que é muito comum você pegar uma função exponencial e isso cair em logaritmos, né? A resolução do exercício, né, a parte final só vai ser resolvida utilizando log, tá? E é isso que acontece nesse exercício, beleza? Pronto, deixa eu só te explicar mais algumas coisinhas, hein? Você tem a função, beleza, tá aqui. Você tem já o valor inicial de bactérias, né, que valia 1000, tá certo? Então o valor inicial é 1000, coloquei o 1000 aqui. Tá certo? Que multiplica 2,4 elevado a t dividido por 3,5, tá certo? E aí nós estamos achando, né, aqui o número de bactérias em função do tempo em horas, tá joia? Prontinho, vamos lá. Cara, o número de bactérias, ele também deu para você. Ele pediu qual é o tempo, né, quando o número de bactérias era 4 vezes 10 a décima. Prontinho, o número de bactérias, né, 4 vezes 10 a décima, e vamos descobrir esse tempo. Galera, eu fiz aqui o seguinte, tá? Peguei o 1000 e coloquei na base 10, né? Ou seja, 1000 é 10 ao cubo, tá certo? Pronto, né? Então, esse 10 ao cubo com esse 10 à décima, né? Eu posso simplificar, né? Ou seja, né, passar dividindo, certo? Daria o quê? 10 à sétima do lado esquerdo da minha conta, beleza? Cara, e a conta fica assim, né? Gente, deixa eu te explicar uma coisinha, tá? Aqui você tem, galera, né? Uma igualdade aqui, né? Uma equação exponencial. Tá certo? E assim, né? Cara, vai ser bem esquisito, né? Você conseguir colocar esse 2,4 na base 4, né? Aqui ainda tem 4 vezes 10 à sétima, né? E colocar esse número aqui nessa base, né? Por que eu tô dizendo isso? Cara, porque assim, se fosse possível você colocar, né, os dois lados da equação na mesma base, aí você nem ia precisar de log, né? Imagina só, colocou os dois lados na mesma base. Rapaz, você ia trabalhar só com expoentes. Mas não é isso que acontece aqui, e nem dá para fazer isso aqui, beleza? Então, ao chegar nessa parte da conta, você tem que perceber, cara, o único jeito de continuar isso aqui é se eu aplicar log dos dois lados, tá certo? E foi exatamente o que eu fiz. Prontinho, apliquei log dos dois lados da equação, posso fazer isso naturalmente, tá certo? E já vamos começar aqui as propriedades de log, hein? Galera, essa questão é um pouquinho extensa, tá? Mas é uma questão muito importante e uma questão muito boa para você revisar as propriedades de logaritmos aqui comigo na resolução. Então me acompanha certinho que eu vou revisar aqui todas as propriedades que apareceram nesse exercício, que é um excelente exercício por sinal, certo? Vamos lá então. Zaquimi, vamos lá. Primeira propriedade, né, cara? Cara, tinha uma multiplicação aqui dentro do logaritmando, né? Pois é. A multiplicação dentro do logaritmando vai abrir na soma de logs. Foi o primeiro passo. Então, log de 4 vezes 10 à sétima ficou log de 4 mais log de 10 à sétima. Perfeito? Vamos lá para mais uma propriedade, hein? Zaquimi, ó, o expoente aqui, né, ele pode cair na frente. Pronto, cair com o expoente na frente.
Então ficou t sobre 3,5, que multiplica o log de 2,4, beleza? Aqui eu estou fazendo o passo a passo, tá, gente? Vamos lá para mais uma propriedade? Cara, 4 é 2 ao quadrado, né? Então eu escrevi aqui, ó, 2 ao quadrado. Zaquim, por que você colocou 7 aí? Não entendi, né? Então eu vou te explicar. Galera, aqui tem algumas visões, né, que você poderia ter. Eu vou assim para mais simples, né? Cara, digamos assim, ó, tem gente que vai cortar, né, base 10 aqui, né, do log. Aqui a base da exponencial é 10, então fica só o 7, né? Ou assim, imagina assim, ó, caiu o 7, né? Log de 10 na base de 10 é 1, então pronto. Esse resultado dá só 7, né? Se você já estudou log, com certeza, né? Você sabe do que eu tô falando. Aqui vai dar então só 7, perfeito? E lá no outro lado da conta, cara, aqui tem uma estratégia bem interessante. Você tinha o t dividido por 3,5 vezes o log de 2,4. Beleza. Cara, 2,4, aqui, como é que eu vou trabalhar isso aí, né? Ele não forneceu o log de 2,4, né? A questão fornece só os logs tradicionais, log de 2 e log de 3. Beleza, então vamos tentar encontrar tudo em função só do log de 2 ou do log de 3, tá certo? Ou ainda, se aparecesse assim um log de 10, né? Não vai ser problema aqui. Então por isso que eu fiz isso, tá? 2,4, galera, seria o quê? 24 sobre 10, pronto. Isso aqui me fez aparecer um 10, não atrapalhou? Cara, não atrapalhou não, na verdade ajudou, né? E aí vamos lá. Cara, 24 você fatora, né? Pronto. Ou você lembra que 24 é 8 vezes 3, tá certo? 8 vezes 3 é 24, 8 é 2 ao cubo, então já fiz isso, tá? 2 ao cubo vezes 3, beleza? Pronto. Isso aqui deu 24, embaixo tinha o 10. Cara, quando você chega nessa expressão aqui, né? Eu queria que você entendesse, né? Que nesse momento você pode ficar mais tranquilo, né? Porque pronto, tudo que apareceu dentro do log ali, eu dou um jeito, né? Já que eu tenho um log na base 10, esse 10 não é problema. Consegui aqui um 2 e um 3. Pronto, log de 2 e log de 3 eu tenho. Então agora parece que eu tenho tudo pronto aqui. É só continuar a continha, né? E usar mais algumas propriedades de log. Vamos lá? Moçada, 2 vezes log 2, tá? Podia até ter trocado aqui por 0,3 já, né? Bom, deixei assim mesmo, tá? Mais 7, certo? E deixa eu te explicar uma coisa bem importante, tá? Talvez assim a parte mais importante na resolução desse exercício. Eu vou falar uma frase para você que eu quero que você sempre lembre disso, tá? Presta atenção nessa frase. Cara, se esse fator multiplica esse log, então esse fator vai multiplicar tudo que aparece a partir desse log. Isso aqui me repete aí? Vamos lá, cara. Se esse fator multiplica esse log, então esse fator deve multiplicar tudo, né, que vem aparecer a partir desse log. Tá? Então por isso que eu abri aqui, galera, um parênteses, né? E assim, tudo que surge a partir desse log, eu tenho que colocar aqui entre parênteses, tá, galera? Então, cara, não vai esquecer, né, desse parênteses aqui, hein, moçada? Beleza? Então vai lá, t multiplica esse log. Rapaz, né, o t sobre 3,5, né, multiplica esse log. Então ele multiplica tudo que surge a partir desse log. Tá, algumas propriedades, né? Vamos ver se você entende, ó. 2 ao cubo deixei aqui mesmo, né? 2 ao cubo tá multiplicando, né? Então somou, certo? Somou com log 3, está dividindo por 10. Então subtraiu o log 10. Beleza? Pronto, né? Então multiplicação, abre na soma, divisão, abre na subtração. Perfeito? Tranquilo, né? Cara, eu fiz aqui uma continha, tá, moçada, né? Pulei aqui um passo, né? Que eu acho que você consegue entender. Esse 3 que é o expoente, ele cai na frente. Então fica assim, 3 vezes log 2. Joia? Prontinho. E aí chegamos, tá, moçada, nessa parte da conta, onde eu substituí os valores conhecidos, né, dos logs. Certo? Então eu coloquei até de laranja para você entender. Vê se você entende, ó. 2 vezes log 2, então 2 vezes, né? Coloquei em laranja, ó, 0,3, mais o 7, que era da conta. T dividido por 3,5, né? Normal. Aqui, esse 3 veio da onde? Cara, o 3 veio do expoente que caiu na frente do log 2. Então pronto. 3 que multiplica log 2. Cara, 3 que multiplica em laranja, né? Ó, log 2. Mais o log 3, que deu 0,48, coloquei em laranja também, foi fornecido, né? E moçada, log de 10 na base 10, né? Isso vale 1, então nem precisei colocar em laranja, né? Não foi um valor fornecido, mas você sabe, né? Log de 10 na base 10 vale 1. Beleza? Então aqui, ó, menos log 10 menos 1. Certinho? Gente, é essa continha que você precisa fazer, tá certo? Então vamos lá. 2 vezes 0,3, 0,6 mais 7, 7,6. Prontinho. Cara, se você pegar e somar esse parênteses todo aqui, né, ó, 3 vezes 0,3 mais 0,48 menos 1, né, você vai encontrar esse valor, tá? 0,38, tá joia? E aqui, moçada, né, para você não fazer essas continhas, eu vou te só dar uma dica, que é a seguinte. Cara, se você analisar aqui, esse 7,6, tá? Com 0,38,
beleza? Esse número, galera, se você simplificar por esse aqui, tá certo? Você vai encontrar que esse número é 20 vezes, tá? 20 vezes maior que esse aqui. Vou simplificar, 21, né? Acho que isso não é tão difícil assim de visualizar, beleza? E simplesmente você tem o t sendo igual a 3,5, que multiplica 20, e 3,5, galera, vezes 20, isso dá 70 horas, beleza? 70 horas você encontra na letra B, tá joia? Então, assim, aquela função, né, exponencial que cai em log, beleza? E com um detalhe aqui na hora de você montar o expoente, tá certo? Uma excelente questão, né, um pouquinho extensa, com bastante propriedades, tá joia? Mas, novamente, né, se você é aluno do Zakimi, você já fez, né, já treinou esse tipo de exercício aqui, até com essa mudança aqui no expoente, tá certo? Então, acho que vale a pena comentar aqui com bastante detalhe, né, para você, a resolução desse exercício, beleza? Moçada, vamos lá então para a questão 60, e aqui uma questão de probabilidade, né? Mais especificamente, galera, sobre um tópico, né, de probabilidade, tá certo? Que é o tipo de exercício de probabilidade binomial, né? A gente pode entender esse exercício, tá? Desse jeito, né? Probabilidade binomial. Deixa eu lembrar para você aqui como que a gente resolve esse tipo de questão, né? Gente, lendo o enunciado rapidamente, tá? A questão fala que, né, um casal aí, Maria e João, pretendem ter 3 filhos, tá? E por isso, né, o casal decidiu fazer ali um teste, né, de ancestralidade, tá certo? Pronto. O que o resultado mostrou? Cara, o resultado mostrou o seguinte: existia 1/4 de chance, né, para o filho ter um distúrbio congênito, né, que é o albinismo, tá? Ou seja, né, você tem 1/4 de chance para o filho ser albino. Coloquei a letra A, beleza? Ou seja, né, cara, se você sabe que tem 1/4 de chance para ser albino, então você também sabe, né, que existem aí 3/4, né? Se é 1/4 para ser albino, então existe 3/4 de chance para ele não ser albino, né? Então aqui coloquei não albino pela letra N, tá certo? A pergunta dessa questão é a seguinte, tá? Qual a probabilidade de exatamente 2 dos 3 filhos, né? Lembrando que eles têm 3 filhos no total, de 2 dos 3 filhos possuírem essa característica, né? Ou seja, né, seriam albinos, né? Então, 2 filhos são albinos e 1 não é albino, tá certo? Zakimi, como é que eu resolvo esse tipo de exercício aí, né, de probabilidade binomial, né? Galera, só para você entender que esse é um exercício de probabilidade binomial, tá? Um pouco simples, né? É o caso mais direto possível, né? Deixa eu te explicar como é que resolve essa questão, tá? Gente, presta atenção. Albino, albino e não albino. Pronto, tem que ter, né? 2 albinos, tá? E 1 não albino. Galera, vamos lá. Para ser assim, albino, albino e não albino, né? Você tem lá 1/4 para ser albino, 1/4 para ser albino e 3/4 para não ser albino. Pronto. Zakimi, não é só fazer essa conta aí não, cara, né? 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4. Rapaz, não é só fazer isso aqui não, né, galera? Essa conta que eu fiz seria, né, para essa ordem, né? Nasceu albino, albino e não albino, né? Pronto. Só que não existe só essa ordem possível, entende? Então, quando você estuda a probabilidade binomial, você deve lembrar, né, que você ainda precisa simplesmente, tá, permutar aqui essas letras de lugar. Pronto, né? Permutar as letras. Imagina só isso, tá? Permuta as letras de lugar. E aí você tem uma permutação com repetição, se você quiser entender assim, né? Permutação com repetição. Cara, são 3 elementos, né? Mais com a repetição de 2As. Pronto, 3 fatorial por 2 fatorial, isso deu 3, né? Agora, assim, né? Nesse exercício, tá? Que é um pouco mais simples, para você entender. Cara, por que tem que multiplicar por 3, né? Gente, é porque existem 3 ordens possíveis, né? A, N, A, N, A, N, A e A. Ou seja, né? Simplesmente colocando N, tá? Nas 3 posições possíveis. Por isso que existem 3 ordens possíveis, né? De você ter 3 filhos, né? Com 2 albinos e 1 não albino, tá certo? Então, beleza, ó. O que você faz? Calcula essa probabilidade e multiplica, né, pela quantidade de vezes que isso acontece, certo? Que seria, né, 3 fatorial por 2 fatorial, ou seja, simplesmente multiplicar isso por 3, tá certo? Então prontinho, ó, tem aqui, né, albino, albino e não albino, só que não é só essa ordem. Quantas ordens possíveis existem? 3. Então multiplica, claro, por 3, beleza? É assim que você faz, né, uma questão de probabilidade binomial, tá certo? Gente, resolvendo essa continha, deixei ela montada aqui mesmo, né? Então vai lá, 3 vezes 3, 9... né? 4 vezes 4 vezes 4, 4 ao cubo, 64, beleza? E 9 sobre 64 você encontra na letra E, tá certo? Então uma questão de probabilidade aqui, né? Bem clássica, até bem conhecida, né? Probabilidade binomial, tá joia? Moçada, essa foi a resolução da UFGD 2021, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá certo? Principalmente aqui, né? Relembrando lá naquela questão de log, né? As propriedades de log. Tá joia? Nessa questão aqui também, uma questão bem importante, né, de probabilidade, e esse caso específico, né, tá, onde você pode entender a questão por probabilidade binomial,
tá certo? Eu também gostei bastante, tá, gente, da questão de função no segundo grau, né, que cobrou receita máxima, envolveu aquela ideia, né, para você equacionar os lugares vazios, certo? Moçada, uma excelente prova, tá? Então aqui conteúdos, né, de matemática, tá? Um pouco mais tranquilos que as edições anteriores, né, onde caia bastante matriz, né? Geometria analítica, tá certo? Geometria espacial, troncos, né? Não estou dizendo que não é para vocês estudar essa parte, né? É bom revisar um pouco de tudo, tá certo? Mas que a última prova da UFGD cobrou, tá? Essa abordagem da matemática. Uma matemática básica, tá certo? Então, bastante detalhes nas continhas. Talvez ali, se você aproximar alguns valores, né? E ver, de acordo com as alternativas, com a pergunta que você pode aproximar, aproxima, né? Tá certo? Não vai usar 999, né? Igual a gente fez. Usa 1000. Tá certo? Vai dar para aproximar e resolver a questão tranquilamente. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, valeu e até a próxima.